Boa tarde, queridos alunos. Iniciando mais uma vez nossos assuntos aqui, continuando. Pedi desculpas pelo atraso da postagem. Eu estava sem celular esses dias, mas o problema foi resolvido. Nós iremos falar hoje sobre a vegetação. Serão duas aulas sobre vegetação, porque nós temos uma diversidade muito grande de vegetação brasileira, né? Devido ao nosso território, a diversidade de climas que nós já vimos. E relevo também é bem diverso, enfim. Isso gera uma diferença grande dentro do nosso território de vegetações. Primeiro e a mais conhecida, que é a vegetação amazônica, né, que está presente no norte do Brasil, né, e também em outros países. Ela caracteriza-se por ser uma floresta de tipo heterogênea, perdão, tá? Ou seja, tem uma grande variedade de espécies vegetais. Então, quando nós olhamos para a floresta amazônica e vemos aquele mundo verde, mas dentro da floresta amazônica nós temos uma quantidade enorme, muitas espécies talvez até desconhecidas, talvez, pelos pesquisadores que estudam essa área, a parte botânica, e uma riqueza enorme que nós temos dentro da nossa floresta amazônica de espécies, de tipos de plantas, tá? Ela também é do tipo perene, ou seja, elas nunca perdem as folhas no período do ano, né? Outras formas de vegetação brasileira, nós temos que certos períodos do ano, devido ao período seco ou com menos chuva, algumas plantas perdem as folhas. No caso da floresta amazônica, isso não acontece. Então, é a segunda característica. Então, primeira, ela é heterogênea, bem diversificada. Segundo, ela é perene, ou seja, não perde as folhas. Terceira, ela é hidrófita, ou seja, ela tem uma fácil adaptação à umidade, tá? Lembre-se, lá na região da floresta amazônica chove bastante. Nós temos muitas áreas inundadas, né? Muitas áreas que acumula-se águas, porque lá é a planície, aquela região. Então, as plantas são adaptadas a grande quantidade de água, tá? E ela é latifoliada porque as folhas são grandes e largas, tá? Nós temos grandes plantas, plantas de grande porte e com um tipo de folhas que nós chamamos de latifoliadas, que são grandes e largas. A segunda vegetação que nós iremos estar nessa aula é a Mata Atlântica, né? Também é uma floresta chamada latifoliada tropical, né? É, ela é menor apenas que a floresta amazônica em termos de tamanho, né? E o cerrado, né? Então ela é a terceira, na verdade. E ocupa 13% do nosso território. Esse tipo de vegetação foi o tipo de vegetação mais afetado pela, pela ocupação do nosso litoral, pela nossa colonização através do litoral, porque ela se localizava exatamente na região litorânea. Então, todo o nosso território, né, nossos estados litorâneos, né, de sul a norte, até o nordeste, possuíam uma Mata Atlântica muito viva. E foi exatamente nessa área que houve a ocupação portuguesa, tá? Então foi a que mais sofreu a devastação por conta da nossa colonização e por conta da criação de outras cidades grandes, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Salvador, que se localizaram nas áreas onde estavam presentes esse tipo de vegetação, tá? Em alguns lugares, alguns pontos dessa Mata Atlântica, nós temos um dos maiores índices de biodiversidade do planeta, ou seja, uma grande quantidade de espécies animais e de vegetais por metro cúbicos. E infelizmente essa mata sofreu bastante com a ação humana, especialmente por causa da colonização aqui. E aí nós temos uma imagem
da Mata Atlântica. Ela está próxima de um litoral aí, percebam. E percebam que ela é muito parecida em alguns aspectos com a floresta amazônica em termos de porte, né? Tem uma grande quantidade de árvores e também o porte das árvores também são grandes. O cerrado, é, e aí tá uma imagem já do cerrado brasileiro, tá? Percebam que parece com a savana africana, o aspecto do nosso cerrado, tá? É tipo savana, né? Muito parecida com a savana africana, que é conhecida pelos documentários, né? Só que ele é mais complexo, ele é um tipo, o nosso cerrado brasileiro é o tipo mais complexo de savana que nós temos no mundo, segundo alguns estudiosos, né? É o segundo maior domínio do Brasil, né? Só perde para a floresta amazônica, né? Também foi bastante devastado por causa da ocupação, né, do homem, né? Assim como a Mata Atlântica. Esse terreno ele tem bastante é um terreno bastante ácido, bastante seco, né? Ele é um solo pobre em nutrientes, né? E por causa disso, as árvores são esparsas, né? Não são muito altas e os troncos são retorcidos para evitar a perca de água, né? Existem algumas áreas que são chamadas de cerradões que nós temos uma quantidade maior de plantas juntas, né? Mas em boa parte do cerrado nós temos essas características, né? Que as árvores são esparsas, não muito altas e de tronco retorcidos, tá? Até a década de 70, por ser o solo ser muito ruim, ser ácido, achava-se que não dava para plantar nada lá dentro, ou era inútil, né, para a plantação. Só que nós começamos a descobrir que se você acrescenta um produto chamado calcário ao solo, né, essa acidez do solo, né, começa a ser corrigida. E aí isso fez com que o cerrado passasse a ser um grande local de produção de alimentos, especialmente a soja, tá? No sul do estado do Piauí, nós temos uma plantação de soja enorme na região de Uruçuí, na região próxima de Bom Jesus também, tá? Então, quando se descobriu que dava para se tirar a acidez do solo, colocando calcário, nós começamos a utilizar comercialmente essa região onde estava o cerrado. Isso provocou uma grande devastação no cerrado brasileiro, mas também promoveu um grande desenvolvimento econômico, produzindo especialmente a soja, tá? A caatinga, que é muito comum, é muito característica da gente, né? Ela é localizada praticamente toda na região nordeste do Brasil, né? Ele é o único bioma que só temos que está localizado 100% no nosso território, né? Ocupa apenas 10% do nosso território. Apesar de ser aparentemente pobre em diversidade, a mata do clima semiárido é a mais rica em fauna e flora do mundo, o que justifica a necessidade da sua preservação. Então, nosso clima semiárido, que nós já vimos agora, na aula anterior, atua sobre essa área dessa vegetação caatinga e dentro do mundo, né, é onde nós temos a maior diversidade dentro da caatinga. Então, nós não temos uma vegetação tão diversificada como a amazônica, a atlântica, por exemplo, mas dentro desse clima semiárido, dentro desse tipo de vegetação do mundo, aqui no Brasil nós temos a maior diversidade de todas as regiões do mundo. A sua vegetação caracteriza-se por ser xerófila, ou seja, se adapta à aridez, né, a pouca água.
E a sua composição muda conforme as condições climáticas, né? Durante os períodos chuvosos, ela perde as folhas. Por que isso? Para poupar energia, poupar água. Ela guarda a água e as folhas ficam praticamente secas. Elas eliminam as folhas para não sofrer tanto. Mas quando começa a chover, rapidamente ela se transforma, né? Tornando uma vegetação muito verde, recoberta de folhas. Então, é uma adaptação que essa vegetação tem as condições. Quando chove bastante, ela fica verdinha. Quando ela quando está no período mais seco, ela simplesmente elimina todas as suas folhas, fica toda recolhida, né? Elimina tudo para não ter excessos de perca de alga. E aí nós temos uma imagem da caatinga, tá? O cacto é uma planta que é muito característica do Nordeste, né? E da caatinga também, tá? Até a próxima, pessoal.